Você sabe que o Paulo Brax é mineiro? Como todo mineiro, devagar, quieto, muita gente achando que a coisa não ia andar. E tava lento mesmo. Foi só terminar a Copa do Mundo e o homem resolveu atirar, resolveu correr atrás e buscar aquilo que ele já tinha tentado plantar antes. Você vai ter no News muitas informações de um jogador que já está fechado, outro muito bem encaminhado. Vamos saber se esses dois jogadores são bons mesmo. Será que eles podem ajudar o Vasco em 2023? E as demais novidades, porque o homem resolveu ir às compras. Tem novidade no gol, tem novidade na lateral direita, tem novidade na zaga, tem novidade nas pontas. Tem muita novidade que a gente vai trazer na sequência desse vídeo. E vamos falar também do assunto Transferban. Tem uma explicação que eu vou tentar, de alguma maneira, elucidar para vocês daquilo que poderia acontecer com o Vasco. E por que poderia acontecer? Mas a princípio não vai acontecer. Eu vou dizer por quê na sequência desse News. Fique ligado, o News recheado é sempre para mim uma enorme alegria. E para vocês, eu só peço uma coisa. Tá faltando tão pouquinho para 200 mil. Nos dê esse presente, ou de Natal, ou de Ano Novo. Se inscreva no canal. A gente vem já já com muitas notícias. Se liga depois dela. Toca aí, guitarrinha. Se você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade, agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo o que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso AVNews nessa terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Estamos chegando aqui e fazendo aqueles pedidos tradicionais de abertura do News. Dê aquela curtida, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Chame os vascaínos. E hoje eu vou pedir, se inscreva no canal. Muita gente vê os vídeos e não é inscrito. A gente está muito próximo de atingir uma marca muito significativa para nós, de 200 mil seguidores aqui na plataforma do YouTube. Estamos aí há praticamente 3 meses de completar 4 anos no canal. Seria muito legal a gente ter aí 50 mil seguidores a cada ano. É muito bacana, seria muito importante para nós. Eu te peço isso. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação para receber sempre os avisos do YouTube quando qualquer vídeo ou live nossa for ao ar. Faça isso, por favor. E seja membro do canal Atenção Vascaínos, você que não é membro, para participar das lives, para participar dos eventos, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp. Vem pra família, o pessoal quebra pau, briga, mas é todo mundo do bem, depois todo mundo se arruma, a galera sai do grupo, volta pro grupo, tem crise, depois não tem mais, enfim, isso acontece, mas é uma família, a família Atenção Vascaínos. Seja membro, o QR Code tá aparecendo aí na tela. Vou dar 2 recados na abertura do News. Primeiro, da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos, a 1xBet que dá a você a aposta dobrada. No primeiro comentário tem um link, você vai lá, faz seu cadastro e usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Colocando R$100 vai para 200, colocando 150 vai para 300 e você tem condição de ganhar dinheiro. Pagam bem, pagam rápido, empresa séria que tem ligação com vários clubes da Europa, como Liverpool, como Chelsea, como Barcelona, como Lyon. Veja bem, hein? Olha o tamanho da 1xBet. Aposte e ganhe o seu dinheiro na 1xBet. E agora, só passando para você um recado, tá faltando pouco aí pro Natal, ainda dá tempo de, na descrição do vídeo, entrar na Tribo dos Descontos. Sim, a Tribo dos Descontos é uma comunidade apaixonada por descontos e você escolhe um grupo, eu tô lá no grupo 10, escolhe um grupo e você vai ter
acesso a grandes marcas, grandes lojas, como Amazon, como Americanas, Submarino, todas elas com promoções dentro dos grupos. Tem de tudo que você possa imaginar. Tem cerveja, tem comida, tem roupa, tem eletroeletrônico, absolutamente tudo. E você sabe que é um preço melhor do que, de repente, nas lojas físicas. Portanto, use a Tribo dos Descontos. Vou entrar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Estou aqui, ó, na Tribo dos Descontos. Tá aqui, ó, chinelo Adidas, R$ 75,99 em uma vez no cartão. Para mostrar a variedade, agasalho Nike Sportwear masculino, R$ 275,49 à vista no Pix, tamanho P ao GG. Papel higiênico, vende papel higiênico aqui, junto com roupa, com tudo que você possa imaginar, R$ 19,90 em uma vez no cartão de crédito ou no boleto. Smart TV Samsung, 50 polegadas, R$ 2.999 em 8 vezes no cartão de crédito. É uma variedade gigantesca. Venha para a Tribo, também ganhe o seu desconto. Olha, o Vasco deve anunciar amanhã uma nova contratação do lateral zagueiro Léo Pelé, que pediu para ser chamado só de Léo. E eu acho até legal, porque Léo Pelé é muito pesado, mas quem quiser chamar de Léo Pelé está autorizado. Ele não é Pelé exatamente pelo futebol, mas é pela semelhança. Ele tem um rosto muito parecido com o do rei do futebol quando era mais novo. Situação resolvida, o Vasco está contratando esse jogador, 16 milhões de reais parcelados, suaves parcelas, por um jogador que é cria do Fluminense, que foi colocado na zaga por Fernando Diniz quando estava no São Paulo. É um jogador que tinha contrato com o São Paulo até 2023, não estava muito satisfeito no Clube Paulista, já está há muito tempo lá e gostaria de fazer uma nova experiência e por isso aceitou. Ele inclusive nem treinou hoje no CT da Barra Funda, o CT do São Paulo, e já está no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e ser apresentado. 26 anos de idade, jogou 61 partidas no Campeonato Brasileiro de 2021 e 2022 e tem como maior característica, além da velocidade, é um jogador muito veloz, o acerto no passe, na saída de bola, característica clara do técnico Maurício Barbieri, ter uma saída de bola rápida, jogador que acerte, por exemplo, como no caso do Léo, 80% do passe. No ano passado, ele foi muito efetivo, e você está vendo números aí do SofaScore, mostrando que ele foi efetivo mais de 50% sempre em todas as valências. Primeiro em passes certos, segundo em bolas recuperadas, terceiro em duelos ganhos. Ele está vindo para o Vasco para assinar um contrato de 3 anos e é um jogador que, com certeza, vai poder ajudar. E uma pessoa que ajudou demais foi Abel Braga, que trabalhou com ele em 2017. Abel, inclusive, pediu o retorno dele quando ele estava no Londrina. Já acreditava demais no Léo. E por isso ele referendou. Por isso dizemos aqui que Abel foi peça preponderante para que essa negociação se fechasse. Eduardo Afonso, dos canais Disney e ESPN, que foi quem deu a notícia direto de São Paulo, que cobre o tricolor do Morumbi para os canais ESPN, está conosco. Meu grande companheiro Eduardo Afonso, que vai falar do Léo. A notícia já está dada, mas a pergunta é clara. É um jogador que vem para ajudar o Vasco? Por que no São Paulo não estava dando mais certo? É um jogador útil? Vai ser útil aqui no Rio de Janeiro? Com as respostas, o competente Eduardo Afonso. Fala, Edu! Tudo bem, meu amigo Flávio Dias? Como é que você tá? Aqui é o Eduardo Afonso da ESPN, direto de São Paulo, para falar um pouquinho do Léo. O Léo Pelé, que está chegando ao Vasco da Gama, negociação que começou há alguns dias, foi quase que sacramentada na noite de segunda-feira e finalizada nesta terça-feira. Jogador de 26 anos. Bem, deixa eu contar um pouquinho da história do Léo, né? Ele chegou aqui no São Paulo, vindo do Bahia, desacreditado, tinha como concorrente na lateral esquerda o Reinaldo, ainda tinha o menino Wellington surgindo da base e teve poucas oportunidades e não foi tão bem assim quando jogou na lateral esquerda, que era a sua real posição.
Porém, a partir do momento da chegada do Fernando Diniz, que visualizou uma possibilidade de, numa linha de 3 zagueiros, o Léo atuar como terceiro zagueiro, a vida do Léo mudou completamente aqui no São Paulo. Ele passou a atuar como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, começou a ter mais oportunidades e atuações mais convincentes. Claro, teve dificuldades no início, porque não era uma posição do seu total conhecimento. Mas, segundo os técnicos que trabalharam com ele nesta posição, Diniz, Rogério Ceni, uma das maiores virtudes que faziam com que eles apostassem nessa situação era o passe do Léo. Jogador bom de passe, bom de saída. Há muita gente que questionou, o Léo é baixo para ser zagueiro? Tem 1,80. Talvez não seja o zagueiro mais alto do mundo, mas conseguiu adquirir o senso de colocação, conseguiu melhorar muito com o trabalho do Diniz e na sequência do Crespo, do Rogério, essa condição de saída de jogo, de quebrar a linha adversária, a primeira linha de marcação, e foi ficando efetivado na zaga. Foi titular por muito tempo nesta temporada, a maioria das partidas, mas aconteceu um senão que provocou esta saída dele agora para o Vasco da Gama. Na metade do ano, um pouquinho depois, quando o São Paulo ainda brigava por título da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana, o Léo teve uma proposta de um clube francês, proposta boa para sair. Não é um clube de ponta da França, mas um clube que queria levá-lo. O São Paulo, naquela ocasião, com muitos jogadores machucados, principalmente zagueiros, convenceu o Léo a não aceitar a proposta. O Léo concordou, deu até declarações que tudo bem, não era hora de sair, mas daí, depois, o São Paulo foi perdendo títulos, o Léo foi perdendo talvez a credibilidade com o torcedor do São Paulo, e some-se a isso o fato do São Paulo ter atrasado salários durante parte do segundo semestre, o que causou assim um certo incômodo no atleta, algumas reclamações no vestiário, um desgaste com a diretoria. Tanto que, ao término da temporada de 2022, ficou ali decidido entre diretoria e Rogério Ceni que o Léo seria negociado, ou com uma nova proposta do futebol francês, ou com algum clube local. No caso, foi o Vasco da Gama que se interessou, fez a proposta. A proposta é de quase 16 milhões de reais, 3 milhões de dólares, pelo que eu apurei será paga em parcelas, 2 ou 3, e o Léo já nem treinou nesta terça-feira, já foi para o Rio de Janeiro para realizar exames médicos. E assim, acho que será um jogador útil ao Vasco da Gama, como foi útil em determinado momento da sua passagem ao São Paulo. No começo muito mal, depois se tornou esse jogador útil e depois nessa parte final, devido ao desgaste, já não era uma unanimidade no vestiário tricolor. É isso, meu amigo Flávio Dias, espero ter colaborado aí com o seu programa e com todos aqueles que o acompanham. Grande audiência aí no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Grande abraço. Leonardo Pinheiro da Conceição, tem 1,83 m, 71 quilos, jogou no Fluminense, no Londrina, no Sport Clube Bahia e no São Paulo. Foi guindado ao profissional em 2013 no Fluminense, mas só estreou em 2015. Fez 12 partidas entre 2015 e 2016. 2016 ele renovou o contrato até 2019, mas foi emprestado para o Londrina. Fez 28 jogos e participou muito bem de uma campanha em que o Londrina acabou na 6ª colocação na Série B naquele ano. Em 2017 fez 51 jogos, 3 gols, e em 2018 foi para o Sport Clube Bahia, onde teve ótimo desempenho. Tanto é que foi comprado pelo São Paulo por 3 milhões de reais à época, assinando por 4 anos com a equipe paulista. Foi titular com Fernando Diniz, com Crespo e com Rogério Ceni. Em 1º de setembro desse ano, completou 150 jogos vestindo a camisa do São Paulo, aonde nunca fez um gol. Como títulos, ganhou a Primeira Liga com o Fluminense em 2016, a Taça Guanabara em 2017, campeão paranaense em 2016 com o Londrina, campeão baiano em 2018 com o Bahia e campeão paulista em 2021 com o São Paulo. Quero ouvir a sua opinião sobre o Léo, depois que você ouviu o Eduardo Afonso. Mas, se você quiser guardar um pouquinho, dê 2 opiniões, porque um outro jogador que nós trouxemos aqui no dia 29 de novembro, nós fizemos uma live aqui com o Fernando Andrade, jornalista que está nos Estados Unidos, para falar do torneio que o Vasco vai disputar na Flórida no mês de janeiro, e naquela ocasião eu trouxe a informação aqui de que o Vasco havia sondado a possibilidade de contratar Lucas Piton. Pois bem, a coisa evoluiu. Mais um jogador que o Vasco procurou
e o Corinthians está aceitando negociar. É um jogador que tem algumas características muito comuns a esse novo time que o Vasco está tentando montar. Um jogador de baixa idade, ele tem 22 anos, e além disso é um jogador polivalente, porque ele pode jogar num esquema 3-5-2, é um lateral muito ofensivo, mas também pode jogar numa linha de 4. O Vasco primeiro fez uma sondagem, agora faz uma proposta, e há uma grande chance do negócio se fechar. Existiam mais nomes na lateral esquerda, inclusive trouxe aqui o nome de Lucas Pires, lateral esquerdo do Santos Futebol Clube, que poderia ser trocado por aquela dívida do Natan, mas a princípio o Vasco aposta no Piton, e para o Santos o Vasco vai usar esse dinheiro para outro jogador. Vamos ver quem é que o Vasco pode usar essa grana para tentar trazer do Santos. Ou então recebe o dinheiro do Santos Futebol Clube. O Corinthians não está botando tanto obstáculo porque o Corinthians quer fazer com que o jogador realmente tenha novos ares. Não está se fazendo uma negociação de 100% dos direitos federativos. O Vasco vai ficar com uma boa parte, mas o Corinthians também vai ganhar dinheiro numa futura negociação. Mas o Lucas Piton não é unanimidade. Muita gente elogia, mas em São Paulo os torcedores do Corinthians se dividem. Os números são bons, você está vendo aí, números que mostram um jogador com bom desempenho, um jogador que tem como principal valência os cruzamentos. É muito bom. O cruzamento do Lucas Piton é considerado dos melhores do futebol brasileiro. Eu fui ouvir meu companheiro André Souza, do site meutimão.com, que é a opinião direta, opinião de quem cobre o dia a dia e que também é um pouco torcedor. E o André vai falar a verdade, vai dar a real em relação a Lucas Piton. Por isso que a gente gosta de abrir aqui, porque não tem meio termo. Se for bom, é bom. Se não for bom, vai ser criticado. Vamos ouvir então André Souza falando do lateral esquerdo Lucas Piton, que está vindo para o Vasco da Gama. Cara, é bem difícil falar do Piton. É um cara que surge muito bem, todo mundo confia muito, estreia muito bem, mas o problema é que não evoluiu. De lá pra cá oscila muito, defensivamente é muito fraco, sofre muito contra os jogadores de alto nível, então tem muitos clássicos aí que o Dudu fez ele parecer um amador, mas ofensivamente tem muita qualidade, cara, tem muita qualidade, tanto que tem muita gente que acredita, confia muito que ele vai ser um bom meia, vai ser um Everton Ribeiro da vida, assim, que era lateral no Corinthians, e virou meia, então é um cara que consegue fazer um 2, tem um cruzamento ali meio acima na média para laterais. Só que é aquilo, mano, é meio que o Matheus Vital, assim, mano, sabe? Quando você vê que tem algo ali, mas nunca vai, nunca estoura. É sempre, putz, será? Engata 3 jogos bons, se anima, ele volta a ter atuações medíocres. Então é um cara meio sem personalidade, assim, eu sinto, sabe? Um cara que não consegue vingar, não consegue colocar pra fora o que a gente sabe que ele tem de talento ali. Então é meio decepcionante até, acho que até tava cansado de ver ele no Corinthians um pouco por isso, assim. A gente se incomoda sempre, pô, o Piton vai ser titular, 3 jogos bons, 5 ruins, 3 jogos bons, 5 ruins. Enfim, é um cara que tem qualidade, mas tem que ser bem trabalhado aí pra vingar, porque tá difícil tirar esse potencial dele. Lucas Piton Crivellaro, jogador que tem dupla cidadania, é italiano também, é um jogador que foi criado na base do Corinthians, 1,75 m, 108 jogos com a camisa alvinegra, 2 gols. No Campeonato Brasileiro desse ano, fez 28 jogos, fez 1 gol, 3 assistências, jogou até bastante. Jogou a Copa Libertadores da América, jogou 8 jogos, Copa do Brasil 7 jogos, o Corinthians chegou até a final, e Campeonato Paulista 9 jogos. É uma negociação que está também em bom trâmite, talvez não para amanhã, mas até o final da semana. Lucas Piton também deve ser apresentado como novo reforço do Vasco. Fechando ali uma ala esquerda. Um zagueiro canhoto que também faz a lateral esquerda, é oriundo da lateral esquerda, e um lateral esquerdo de origem, que joga bem à frente, é melhor atacando do que defendendo. Enfim, vamos ver. O Vasco vai montando o seu time aos poucos. Mas olha, vem muito mais coisa aí. Você não perde por esperar. O segundo bloco tá muito recheado. Mas antes, agora completando, deixa aqui a sua opinião. E aí, o que você acha do Léo Pelé e o que você acha do Lucas Piton? A gente volta já já. A Brasil TV não só contém mais de 500 canais ao vivo em UHD 4K para filmes, séries, desenho animado, animes, esportes e notícias, mas também tem a gama mais completa de conteúdo sob demanda. Os últimos filmes, séries, crianças, conteúdo adulto e agora Copa do Mundo do Catar, que também pode ser vista sem obstáculos pela Brasil TV.
Baixe a versão móvel se quiser ver em qualquer lugar, ou a versão para televisão se quiser ver com a família e amigos. Prepare-se para a Copa do Mundo do Catar. Você pode baixá-la na descrição, convide os amigos para você poder aproveitar e ter desconto. Faça o download agora. É a Brasil TV. Voltando aqui no News, nesse segundo bloco, depois do recado da Brasil TV, baixe a Brasil TV. Você tem muitas opções de vídeo. Quero dar o recado do Renda Extra para você. O Renda Extra que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro, até R$4.000. Você tem aqui na descrição um link, Lucrando em Home Office é o nome do curso. Você tem uma equipe de suporte, dá toda a atenção a você, você vai conseguir aprender tranquilamente, não é tão complicado não. Claro que tem lá os seus meandros, as suas particularidades, mas a equipe de suporte vai dar condição a você de aprender. Se você tiver um bom pacote de dados no seu celular, uma boa internet para o seu computador, você vai trabalhar de casa, no conforto do seu lar, sem trânsito, sem patrão, absolutamente nada. E é um complemento de renda ou pode ser a sua renda principal. R$47 é o curso, mas se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra com o curso Lucrando em Home Office, aqui no News, aqui no canal Atenção Vascaínos. Bom, amanhã, às 11h30 da manhã, o segundo reforço do Vasco vai ser apresentado. De Luca. Chegou como Patrick De Luca, mas prefere ser chamado de De Luca. Pedro Raul foi apresentado ontem, amanhã vai ser o De Luca, o volante que falou hoje na Vasco TV, e a gente vai trazer dois depoimentos rápidos desse jogador que não chega com grande fama, mas há uma grande esperança, aos 22 anos de idade, que ele possa ser muito útil na formação do elenco. Jogador jovem, jogador que teve uma temporada 2021 muito boa pelo Bahia, 2022 já na Série B não foi tão bem, assim como o próprio Bahia também, mas de qualquer forma chega debaixo de desconfiança. Primeiro ele fala sobre o espírito, a vontade, a alegria de poder jogar com a camisa 5 do Vasco. Estou muito tranquilo, acho que venho com a liderança que eu tive sempre na base, assim, estou acostumado a lidar em pressão, então eu gosto de ter a bola, então acho que o Vasco pode contar muito comigo nessa parte. E ele termina falando sobre a torcida do Vasco, que mexeu muito com ele. Ele jogou contra pelo Bahia aqui e ficou enlouquecido com a massa cruzmaltina. E não tem emoção melhor, quando eu joguei contra foi a torcida que eu mais fiquei alucinado em ver, assim, então eu gostaria muito de contar com esse apoio do meu lado, então por isso que eu escolhi vir pra cá. Bom, mas o Paulo Brax tá atrás de mais reforços, precisa realmente, tem que contratar mais gente, trazendo aí Pedro Raul, De Luca, Léo Pelé, Lucas Piton, são 4. Tô colocando aqui em média mais 13 jogadores, fiz uma conta de 17, mais 13 jogadores para serem contratados. Uma posição que é uma das grandes prioridades, tudo é prioridade. O Paulo Brax falou isso na coletiva quando perguntado para que posições. E ele disse, a gente busca jogador para as 11. A zaga diária. Eu estou trazendo informação porque há muita especulação, muitos nomes que surgem, zagueiros estrangeiros. Quando eu não tenho a informação, eu prefiro não dar. Tentei hoje contato com o Paraguai, tentei contato com a Argentina, em relação a alguns jogadores que foram especulados, foram falados, não tive nenhum retorno, não vou trazer nenhuma informação, apenas para trazer uma satisfação a vocês. Não, verdade é verdade, se a gente não sabe, a gente não vai falar. O que eu posso dizer a você é de que Lianco, zagueiro do Southampton, não vem para o Vasco da Gama. Confirmei com Marcelo Vojanovic, pai do jogador, e também trabalha junto com ele, junto ao empresário Frederico Moraes, com quem também conversei. Frederico estava na Bahia, tem jogadores do Sport Clube Bahia, de que o Vasco tentou sim, fez um esforço para conseguir por empréstimo Lianco. Mas o Southampton não tem interesse, nem por empréstimo, nem venda. Comprou há menos de um ano do Torino da Itália, Lianco, por 8 milhões de euros. E quer utilizar o jogador, vai utilizá-lo sim na sequência da Premier League. Portanto, o Lianco era uma vontade, o Vasco queria muito, mas não vai andar. O Vasco precisa contratar zagueiros, mas vai correr atrás, tem muita coisa engatilhada e quando a gente souber, aí sim a gente vai falar. Bom, do lado esquerdo já falamos do Léo Pelé e falamos também do Lucas Piton. Lado direito, hoje surgiu um nome e que tem fundamento, pelo menos em termos de sondagem. Trata-se de Gabriel Menino, excelente jogador, jogador de seleção brasileira,
Jogador que vinha na reserva do Abel Ferreira no Palmeiras, voltou a ter confiança do treinador, mas é um jogador para negócio. Há inclusive uma especulação do Salernitano, um clube italiano, que poderia querer o Gabriel Menino, mas até esse momento não aconteceu nada, não rolou absolutamente nada. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: o Vasco tem interesse, o Vasco quer o jogador, mas a negociação com o Palmeiras sempre é mais difícil. O Palmeiras é um clube com grana, é um clube com dinheiro e que de repente vai priorizar vender o jogador para o exterior. Mas o interesse é verdadeiro. O Vasco quer, sim, o lateral direito que viria, apesar de que ele joga de meia. Aliás, a posição de origem dele é a meia, mas viria para a lateral direita. Bom, lateral direita é a situação que eu falei agora há pouco. Um pouquinho mais à frente, pelo lado direito de campo, o Vasco sim tem interesse em Luca Orellano, atacante canhoto que joga pelo lado direito, mas joga também pelo lado esquerdo, mas é o ponta de pé invertido. Falei hoje com o diretor de futebol do Vélez Sarsfield, Christian Bacedas, e com o presidente, Sérgio Rapizarda. Os dois me confirmaram, sim, o Vasco já fez contato e já fez proposta por Luca Orellano. Tem interesse no jogador, mas ainda em negociação, ainda em conversa, longe de um acerto. Mas é um jogador que o Vélez Sarsfield quer fazer negócio, não vendendo todo, tendo percentual para o futuro, e sabe que no Vélez ele talvez não tenha tanta projeção. No Brasil, jogando num grande clube como o Vasco, sim, principalmente por conta da presença da 777, que faz negócios no exterior, tem clubes no exterior, talvez a chance de catapultar a carreira de Luca Orellano seja melhor. Estamos de olho, mas há sim negociação sobre esse excelente atacante de lado de campo, menino de 22 anos. Informação que eu tive agora há pouco em relação a goleiros. O Vasco insiste no goleiro Kehler. Ô novela, hein? Ô novela. Mandei mensagem pro Jorge Machado, mas acho que ele tá aborrecido comigo, não me respondeu. Mas a informação que eu tenho é que o Vasco melhorou a proposta, de novo. O Vasco está muito afim do Kehler. Falei hoje com o empresário do Léo Jardim, que me disse, nada. O Vasco sabe meu contato, o Vasco sabe o meu telefone. Falei também com o Bruno, que é o empresário de Marcelo Groi. Me disse a mesma coisa, nada. Por enquanto, nada. E ambos me disseram, o Vasco tem mesmo como prioridade o Kehler. O Vasco quer muito esse jogador, pensando em fazer um investimento, como fez no Pedro Raul, num goleiro, como dois alicerces de uma nova equipe. Um grande centroavante e um grande goleiro. Paulo Brax acredita demais na conta total do diretor executivo. Acredita muito no Kehler, foi quem renovou o contrato dele, trabalhou com ele, e o Kehler é o goleiro objetivo. A não ser que o Internacional, porque o Mano Menezes não quer liberar o jogador, diga, olha, não tem jeito. Pela grana que o Vasco vai oferecer, está oferecendo, não temos a informação de para quanto foi essa proposta, mas o Vasco continua forçando. Kehler é o nome que o Vasco quer. E uma outra informação, de agora a pouco que eu tive a confirmação. Muito obrigado ao meu companheiro Alejandro Benvenu, da Rádio Mitre de Córdoba. O Vasco fez nova proposta por Diego Valois. A informação que me foi passada por Alejandro Benvenu é que o Vasco chega a 5 milhões de dólares como proposta pelo jogador colombiano de 26 anos da equipe argentina. E que o Tajeres, a princípio, por 7,5, 8, poderia fazer negócio. Pois bem, eu, como já conheço a peça, entrei em contato com o Andrés Facis, que é o presidente do Tajeres. E ele ratificou. Olha, não vai se encaminhar nesses valores que o Vasco está oferecendo. O Vasco sabe quanto a gente quer. Tem que melhorar mais e ainda vamos ficar com percentual. E eu insisti, presidente, a proposta, quanto é? Ainda está naqueles 9 milhões, 70%? E ele me disse, o Vasco sabe quanto eu quero. Então, em cima disso, há discussão. Há negócio e o Vasco hoje, confirmado pelo presidente, confirmado pelo jornalista Alejandro Benvenu, cresceu a proposta para Diego Valois. Estamos falando aí de Gabriel Menino, estamos falando de Léo Pelé, estamos falando de Lucas Piton, estamos falando de Luca Orellano, estamos falando de Diego Valois. O Vasco sai ao mercado e vem mais coisa por aí. Vai buscar jogadores de meio de campo, jogadores volantes, jogadores meias, enfim.
tá correndo atrás, zagueiros, tá correndo atrás para reforçar o seu time, para entregar ao técnico Maurício Barbieri uma boa base para o início da temporada 2023. Agora eu peço a você, aqui embaixo, dá aquele recado. O que você acha dos nomes? Tá insistindo demais no Kehler? E o Diego Valois, vale ou não vale? Luca Aureliano, será que tem outro jogador canhoto, rápido, pelas pontas, melhor no futebol argentino ou no futebol sul-americano? A gente tem muita gente aí que é quase scout, que dá a lista de jogadores, deixa a sua opinião. Hoje é com vocês, galera, porque eu sei que o torcedor adora esse momento de jogador, de especulação, de nome. É o imaginário, você tem direito, torcedor do Vasco, ainda mais você que sofre tanto. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Já já, no último bloco, a gente vai trazer novidades a respeito daquela situação do Transferban. E também tem a resposta de Roberto Duque Estrada, que é um dos representantes do Vasco na SAF, a reclamação feita pelos conselheiros, aos pedidos de mais transparência da SAF dentro do Vasco. A gente volta já já, depois de um recado que, olha, vale a pena. Dicas de Mendonça, não conhece? Acho que a partir de agora você vai querer conhecer. Se liga aí. E aí, gostou do recado do Dicas de Mendonça? O que você está esperando? Os telefones estão ali, dá uma olhada, entre em contato através do Instagram e faça uma bela viagem, como meu querido Adeilson Feitosa, que vai com mais 9 a Mendonça para curtir. É um passeio maravilhoso. E olha, tá valendo a pena, hein? Tá valendo a pena. O duro vai ser aturar os argentinos agora campeões do mundo. Mas tô brincando, brincadeiras à parte, vale muito a pena. Você pode usar, inclusive, o dinheiro da Mais Ágil, do Fundo de Garantia, para dar entrada numa viagem como essa. Procure a Mais Ágil, o telefone está aqui embaixo. Se você tiver o dinheiro do Fundo de Garantia lá depositado, eles antecipam para você. Em menos de 24 horas o dinheiro está na sua conta. E aí você usa para o que você quiser, absolutamente para o que você quiser. Procure a Mais Ágil, faça pesquisa e você pode ter um dinheiro que você não estava nem esperando. E eles têm expertise, trabalham muito bem. Grande abraço ao Sérgio, recém-casado, hoje entrou em contato comigo. Grande Serjão, que você seja muito feliz na sua nova empreitada. Casamento é algo muito especial, vale muito a pena. Bom, eu prometi a vocês, e às vezes vocês dizem, poxa, às vezes você é muito grosso nas coisas. A gente estava na live ontem, fazendo a nossa tradicional live de segunda-feira, e o chat encheu, todo mundo perguntando Transferban. Gente, quando a gente está no ar, a gente não tem a informação na hora. Se eu tivesse, eu dava. Então, me deem um tempo para apurar. Pois bem, eu ontem mesmo fiz contato, troquei muitas informações com o Emerson Rocha, ele já trouxe coisas hoje no Bom Dia Gigante, e eu vou trazer algo mais concreto. Até procurei saber quais as consequências e por que se chegou a essa situação. Bom, o Vasco sabe da dívida, e é claro que há uma dívida. No meio do ano, o Vasco tinha já essa dívida, nós demos essa informação no dia da apresentação do Alex Teixeira. Lembra? Se o Vasco não pagasse o Transferban, não poderia inscrever o Alex Teixeira. Me lembro, na coletiva, foi até cobrado pelo presidente Jorge Salgado, que me disse, você acertou na notícia, mas errou no montante. Mas era dívida, presidente. Tanto é que o senhor tirou do seu bolso e acabou pagando. Pois bem, isso foi pago, mas ficou um resquício. O Vasco deu uma entrada de 30%, pagando R$1.800.000 à época. E ficou acordado 6 parcelas de 600 mil. O Vasco pagou a primeira em setembro, mas não pagou mais.
E eu vou explicar por quê, porque eu fui correr atrás disso. O que aconteceu para não pagar? O que houve? Porque agora há uma exigência de que o Vasco pague as últimas parcelas, todas as parcelas praticamente, de uma vez só até o dia 5. E o Vasco vai pagar. Isso é o mais importante. O Vasco vai pagar, até porque existe um detalhe que eu vou trazer aqui no final. O Vasco não está impedido de inscrever jogadores. O Vasco ainda não sofreu o transfer ban. O sofrerá se a partir do dia 5 não regularizar essa situação. O Vasco não vai deixar de fazer o pagamento, mas, assim, não teve grande explicação, né, quanto à informação do acúmulo. Mas eu fui correr atrás por vocês. O que acontece é o seguinte: há um prazo de inscrição pela janela que abre no dia 10 de janeiro. Então, até o dia 10 de janeiro, não dá nem para inscrever ninguém, absolutamente ninguém. Mas até o dia 5 o Vasco tem que pagar. Por isso que se colocou, inclusive na nota do Panorama Esportivo do Globo ontem, de que a partir do dia 11 teria que estar com tudo regularizado, exatamente porque no dia 10 a janela está aberta. Como eu disse, o Vasco não está impedido. O Vasco paga e vai poder sim movimentar-se para inscrever os seus atletas. Mas o que houve? O que houve, na verdade, foi uma dúvida jurídica, uma grande dúvida jurídica. Porque na época, né, antes da SAF, foi apresentada uma planificação de pagamentos aos credores que estavam inscritos na tal da Câmara Nacional, CNRD, que é o Tribunal de Causas da CBF, incluindo o Maxi Lopes. Deveria se apresentar para a SAF, a gestão associativa deveria apresentar essa planificação de pagamento aos credores inscritos na Câmara Nacional. Ia ser algo separado do RCE, o Regime Centralizador de Execuções. No entanto, o Judiciário trouxe a dúvida, porque ele queria sim que todos os credores inscritos na CNRD estivessem incluídos no RCE. E olha, bateu o martelo. Não aceito. Não tem que ser dividido. Para o Vasco, ótimo, porque ele vai pagar uma dívida em até 10 anos, com 20% da sua receita mensal, sem precisar mexer em outro dinheiro. E o que é mais importante, sem nenhum risco de punição. Mas ficou essa dúvida jurídica. Ficou essa enorme dúvida jurídica. E a dúvida é, se foi para o RCE, é por isso que o Vasco parou de pagar. Porque vai ser pago através do RCE. O Vasco entrou em contato, a gente soube disso hoje, com os advogados do Maxi Lopes. Eles comentaram exatamente isso. Está se preferindo, para não suscitar maiores dúvidas, fazer esse pagamento. Mas o Vasco está buscando até o último instante ter um desconto, poder ter um desconto. Porque se pagar antecipado e não tiver desconto nenhum, não vai pagar antecipado, vai esperar esse desconto das dívidas dessa reestruturação que estão incluídas tanto do RCE como também da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Um outro fato que eu soube é que na época do Maxi Lopes, quando o Vasco tentou fazer o pagamento até antecipado, o juiz falou que não poderia, porque como uma dívida do RCE, se pagasse ao Maxi Lopes, estaria privilegiando um credor em detrimento dos outros credores. Ele deveria estar numa fila de credores. Então, em função dessas dúvidas, paga porque está dentro do regime centralizador, não paga, mas aí é punido pela Câmara Nacional. Por todos esses problemas, o que o Vasco vai fazer? O Vasco vai fazer um acordo direto. Vai tirar a situação do Maxi Lopes e vai fazer um acordo direto. Mas está tentando negociar um desconto. Tem 16 dias para isso, dia 5 de janeiro é o limite. Se não conseguir o desconto, através até da própria justiça, vai fazer o pagamento integral para não ter nenhum tipo de problema. Então, o maior problema dessa situação, que não tem transfer ban ainda, é exatamente esse. Não se saber como pagar. Paga-se direto, mas aí foge do RCE. Paga-se pelo RCE e tem um desconto, mas será que a Câmara Nacional vai aceitar isso? Então, nessa dúvida, chama-se o pessoal do Max e diz o seguinte: olha, eu vou buscar aqui um desconto, até 5 de janeiro eu pago vocês. E é o que o Vasco está tentando fazer. Mas o mais importante para o torcedor entender, o Vasco tem plena condição de inscrever os seus atletas. Claro,
tem que pagar. Absolutamente precisa pagar. Se não pagar, não vai conseguir inscrever jogador nenhum. E aí, o torcedor tem muita dúvida, tá todo mundo na dúvida. Porra, 777 não tem dinheiro? Tá sem grana? Tá dura? Bom, eu fui atrás. Fui buscar aqui informações básicas. Por exemplo, obras no CT. Amanhã eu vou estar lá de novo, na entrevista do De Luca às 11h30 da manhã. O estacionamento está praticamente encerrado, finalizado. Tá ficando bonito. Vou tirar fotos, vou trazer para vocês. Mas as obras não param. Mais campos estão sendo feitos, mais áreas de trabalho, mais áreas de apoio, melhorar ainda mais a infraestrutura. E eu soube hoje que a questão da empresa de engenharia está tudo em dia. Tudo pago, inclusive pagamentos antecipados. Então, na questão da obra, tá tudo ok. Funcionários. Eu hoje falei com alguns funcionários do Vasco. Todos me disseram a mesma coisa. Salários em dia, tudo tranquilo. A gente estava aí, alguns me disseram, vindo com salários atrasados de 5, 6 meses sem receber. 13º pago, férias pagas. Todos os funcionários estão com cartão presente Sodexo, aquele cartão que dá direito de você fazer compras. Plano de saúde dá 1.000 para todo mundo recebendo. A estrutura para trabalhar, boa. A parte, alguns até me disseram, interna, às vezes tinha problema de internet. Não conseguia se pagar a internet, alguém tinha que pagar por fora para poder funcionar. Hoje está tudo absolutamente tranquilo. Não tem ninguém que tirar do bolso. Os bichos, depois dos jogos, tudo pago. Tudo absolutamente pago. Agora, eu tive duas informações que faço questão de dividir aqui com vocês e vou ao Vasco saber. Uma em relação à promessa de pagamento de alguns prestadores de serviço que não receberam agora esse mês de dezembro, mas que é uma promessa que até o final do ano todos vão receber. E também tive uma informação que o prêmio pelo acesso à Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro não foi pago na integralidade a todos os funcionários, atletas sim, mas a todos os funcionários. Não foi pago o prêmio que foi acordado. E há uma previsão de que esse pagamento possa ocorrer também até o final do ano. E a gente vai apurar isso. Eu, particularmente, quero cobrar isso, porque se foi acertado, se foi acordado, tem que pagar. Tem que pagar. Hoje eu tive informações de pessoas que ficaram meio com o pé atrás, me disseram, mas vão pagar. Mas tinha que pagar depois do dia 6. 6 de novembro, fechou, o time subiu, tudo que foi prometido precisa ser pago. Então, são essas duas rusgas apenas que eu quero entender. A questão da premiação pelo acesso à Série A e também prestadores de serviço que ficaram sem receber nesse mês de dezembro até agora, mas que há uma promessa de pelo menos até sexta-feira ou segunda-feira da semana que vem eles receberem. Mas dinheiro, a princípio tem, não está tendo nenhum problema. Aliás, por falar em dinheiro, Roberto Duque Estrada, que é um dos representantes do Vasco na Vasco SAF, como prometido, respondeu hoje através de uma carta que você está vendo aí aos 14 conselheiros que cobraram explicações sobre os investimentos da 777 Partners no futebol do Vasco. Entender se está sendo tudo absolutamente cumprido. E ele respondeu a cada pergunta feita pelos conselheiros e a gente vai ler essas respostas todas a partir de agora. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, que é direcionada ao Conselho de Administração da SAF, qual o orçamento detalhado, plano e projeto para o futebol do Vasco para os anos de 23, 24 e 25, que foram chancelados pelos nossos representantes dentro da Vasco SAF. Responde Roberto Duque Estrada. O orçamento apresentado na reunião do Conselho de Administração da SAF para investimentos no futebol do ano de 2023, com a aquisição de direitos federativos e econômicos, bem como o pagamento de folha de salários de atletas e comissão técnica, está de acordo com os parâmetros estabelecidos no acordo de acionistas para referido período. Esclarecemos que não foram apresentadas propostas de orçamento para os anos de 24 e 25, por não ser um momento adequado para tanto. A divulgação de valores não pode ser realizada, uma vez que se trata de questão estratégica e confidencial, que não pode ser de conhecimento das demais agremiações esportivas, além de poder interferir negativamente na consecução das contratações. Não obstante, confirmamos que os valores a serem investidos foram considerados adequados e suficientes para a formação de uma equipe competitiva. A segunda pergunta:
Como esse orçamento e plano estão no contrato e como os conselheiros e os sócios proprietários da associação poderão acompanhar se estão sendo cumpridos os termos do contrato? E a resposta: o acompanhamento da execução do orçamento está sendo realizado em reuniões periódicas com os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da SAF Vasco, que contam com representantes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Os 3 membros do Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama são as pessoas habilitadas à obtenção de informações e acompanhamento da execução do orçamento e do plano de negócios junto ao nosso representante no Conselho Fiscal da SAF Vasco. E a conclusão, a terceira resposta, a terceira pergunta, que foi: quais os objetivos desportivos para os próximos 3 anos, chancelados pelo Conselho de Administração e, consequentemente, pelos nossos representantes na SAF Vasco na referida reunião? A resposta de Duque Estrada: a meta esportiva para a primeira temporada em 2023 é montar um time de Série A, competitivo, apto, no mínimo, a se classificar para competições continentais. Por não ser um momento oportuno, não houve na reunião discussão sobre objetivos desportivos para os anos subsequentes, tema que será tratado em reuniões futuras. Porém, é importante ressaltar que esse tema é objeto do acordo de investimentos e do acordo de acionistas assinado entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a 777 Partners, que estabelecem os parâmetros de desempenho desportivo para os anos vindouros, assim como as salvaguardas dos interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esses temas foram amplamente debatidos no processo de aprovação da SAF, inclusive em sessões do Conselho Deliberativo. Respostas dadas, e a gente cobrou, e a gente está trazendo aqui para vocês. 2 informações antes da hora do abraço. Dia 2 de janeiro, o time sub-20 do Vasco, que já tem a lista dos 30 já definida pelo técnico William Batista, estará viajando para São Paulo. E o Vasco continua sem assinar o contrato do Campeonato Carioca. O Vasco provavelmente não vai assinar e vai usar de outras maneiras. Ou uma outra televisão, ou através da Vasco TV, vai usar da lei do mandante para poder transmitir seus próprios jogos. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você quer dar segurança à sua casa, ao seu condomínio, você síndico, procure o Cristiano na CG Segurança Eletrônica. Você está vendo aqui embaixo o site para você ver todos os produtos e promoções. E aí você pede o orçamento pelo e-mail e pelo telefone, que é o WhatsApp. O Cristiano e a CG atendendo agora também na região dos Lagos. Quero mandar alguns abraços especiais ao Maurício, da Vasco Store, que hoje inaugurou uma loja gigante da colina no Shopping Pedreira, lá em Nova Iguaçu. Grande abraço ao querido Maurício, muita sorte. Grande abraço ao Miguelzinho, Miguel, que é filho do professor Rabilu, Roberto Lúcio, figuraça lá de Barra do Piraí, mandou uma mensagem hoje. Miguelzinho, grande abraço, obrigado aí pelas suas palavras, meu parceiro. Tá fazendo falta, hein? Chamei vocês no churrasco, vocês não puderam ir, mas de qualquer maneira espero vocês aqui ano que vem. Seu pai prometeu que vai virar membro do canal. Grande abraço. Esqueci ontem, não poderia ter esquecido. Que falha, Flávio. Ao capitão da América, Mauro Geraldo Galvão, que completou ontem mais um ano de vida. Mauro, você é muito especial, grande amigo, grande craque e uma figura humana extraordinária. E hoje a gente não pode deixar de lembrar 22 anos da virada histórica. A maior virada do futebol do mundo de todos os tempos. Lá no Palestra Itália, aquele time comandado por Romário, por Juninho Paulista, por Juninho Pernambucano, por Euler, por Viola e por tantos outros, Jorginho Paulista, falecido Clebson, tanta gente, o próprio Mauro Galvão jogou, Júnior Baiano, que acabou sendo expulso, Odivan, Elton, perdia por 3-0 no primeiro tempo, e é o Vasco, que vira e emociona todos nós, com o Baixinho fazendo o 4º gol. A bola sobrou, porque Deus é muito Vasco também, cara. Deu a gente essa alegria enorme há 22 anos. Que o Vasco possa, a partir do ano que vem, voltar a dar alegrias, eu acho que semelhantes, vai demorar um pouquinho, mas pelo menos mais alegrias ao torcedor do Vasco, que merece tanto. E a gente, que às vezes tem críticas, pô, vocês falam muito do passado, pra gente pensar no futuro, a gente tem que se balizar pelo nosso passado. Que o Vasco possa copiar as coisas vitoriosas do passado, como esses grandes títulos, essas grandes conquistas. Um grande abraço a todos, parabéns a Joel Santana, que era o treinador na época, enfim, a todos aqueles que fizeram parte, Eurico Miranda, que não está mais entre nós, que também era o homem que comandava o futebol do Vasco naquela época. Foi uma conquista inesquecível. Deixa aqui embaixo sua mensagem, o que você fazia naquele dia? Quero entender onde é que você estava naquela conquista da Mercosul. Grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã eu estou no Acorda Vascaíno no canal AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. De manhã tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E à noite eu estou aqui de volta com o AV News.
Qualquer informação, qualquer coisa nova, amanhã tem coletiva do De Luca, amanhã tem provavelmente anúncio de novos reforços, a gente vai estar trazendo em boletim aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de terça-feira. Tchau, turma.